Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fungo. Então hoje estamos aqui em um cenário especial e também em um momento muito especial no mês das mulheres. Então estamos aqui duas hosts, eu, Heloísa e Vivi, para falar de mulheres micologistas que fizeram história. Exatamente, hoje o episódio é especial porque a gente vai trazer aqui um pouquinho sobre a trajetória de mulheres na micologia, né? E a gente sabe que é um assunto muito importante para a gente falar, principalmente nós como mulheres. Então, quando a gente já pensa na ciência, principalmente em micologia, né? A gente já pensa logo que alguns nomes que aparecem nos livros que a gente lê e nos artigos que a gente lê são nomes de homens, né? Sempre masculinos. Sim. Então, como o Vivi falou, né? A gente, quando abre um livro didático ou pensa em ciência, geralmente vem ali um homem cientista. Tanto nos livros também, né? Geralmente tem fotos de homens, nomes masculinos, exemplo, Isaac Newton, Einstein. Então, mas nunca a gente vê nomes femininos. Pelo menos eu nunca vi, assim, quando eu estudei na escola ou até na graduação eram raros os momentos onde a gente via uma citação de uma cientista mulher. Então isso até eu ficava bem triste porque a gente não se sente muito bem representada. exatamente, mas a gente sabe, né, que a história, a ciência, ela não foi feita só pelos homens. Então a gente vê, e a gente que estuda um pouquinho mais, a gente pesquisa mais, a gente vê que existem muitas mulheres cientistas que elas não são citadas. Então a gente vê que não só a ciência e também não só a micologia, ela não foi construída só pelos homens. Então por isso que a gente vai trazer hoje, né, esse assunto, a gente vai abordar esse tema sobre mulheres que elas fizeram história na micologia, né? E já tem mais uma questão, porque a gente está falando de ciência, aí tem a questão também da micologia, que a gente fala que por muito tempo foi negligenciada. Hoje, talvez não tanto, porque a gente tem muitos micologistas e muitas micologistas, né? Muitas mulheres fortes aí nessa área da micologia. Porém, é isso que a gente vai trazer hoje. Na ciência, a gente já tem essa negligência de mulheres cientistas. Imagina ali na micologia, que é onde a gente fala sobre fungos. Esse episódio ele é sobre ciência e também sobre invisibilidade, resistência e pertencimento. Isso mesmo. Até mesmo, né? A gente sabe que há pouco tempo atrás as mulheres elas nem podiam frequentar universidades, não podiam publicar artigos, não podiam participar de sociedades científicas. E mesmo assim, mesmo com essas limitações, elas estavam ali, estavam publicando, estavam desenhando, estavam observando, estavam coletando, descrevendo organismos e ensinando outras pessoas também, né? E também tinham muitas mulheres, por exemplo, que trabalhavam ali como assistentes ou talvez eram esposas de cientistas, mas também ilustradoras. E na prática estavam ali fazendo ciência, só não eram reconhecidas como cientistas. Exatamente. Então, principalmente na micologia, acaba sendo um campo que é muito interessante para a gente abordar sobre esses assuntos, porque a micologia ela já é algo que é mais marginal, né? É algo que é um pouco negligenciado, né? A gente comenta nos nossos outros episódios que a micologia dentro da ciência, no geral, ela é negligenciada. Sim. E agora imagina Para as mulheres. para as mulheres, né? A ciência, o estudo da micologia pelas mulheres. Então, Sim. a gente vê que é algo que é bem interessante de ser abordado e evidenciar mais isso. E mesmo com essa negligência, elas, como a gente falou, elas atuavam, né? Ainda que ali à margem. E só que essas contribuições, elas infelizmente não entraram nos livros, né? A gente não fica sabendo. Exatamente, até porque, como academia, né, um ambiente acadêmico, ele era majoritariamente masculino. Existiam mulheres que tinham esse papel, até um papel muitas vezes bastante importantes na pesquisa, nos artigos, só que elas não entravam, não tinham seu devido nome divulgado, não tinham seu crédito, né, das pesquisas. Então, falar sobre isso não romantizar o passado, mas sim corrigir essa injustiça histórica
contra as mulheres, né? Sim. E aí, a gente trouxe hoje aqui alguns exemplos de algumas mulheres cientistas, e aí a gente vai citar o nome delas e falar um pouquinho sobre as contribuições delas na ciência da micologia, certo? Então, já peço perdão se eu falar algum nome errado, né, Vivi? Mas vamos lá, vamos começar. A gente citou aqui algumas. Então, inicialmente, a gente trouxe aqui a Catarina Helena Dorrien, eu acho. Ela viveu ali no século XVIII. Né, Vivi? Sim, exatamente. Ela foi a primeira mulher a nomear formalmente um táxon Olha fúngico. que legal. O que é muito importante, né? O que é muito enorme, assim, que é muito gigante na micologia. Se a gente for pensar o contexto da época, que era um contexto mais inicial dos estudos, estudos com fungos. Então, imagina aí você nomear formalmente um táxon naquela época, né? No século XVIII. Então, isso aí é gigante, é enorme, né? E foi uma mulher que fez isso. Então, muitas vezes a gente nem sabe que foi uma mulher que fez, mas agora a gente está abordando um pouquinho sobre isso. Isso é muito interessante, Antes né? mesmo da gente estudar, né, para esse episódio, eu não sabia de nada disso, assim, eu não conhecia muitas das que estão citadas aqui, né? E a Catarina, ela era educadora, ilustradora e botânica. Então, ela fazia de tudo um pouquinho ali. Exatamente. Mesmo sem uma formação universitária, né, formal, porque naquela época muitas das mulheres elas não poderiam frequentar a academia, né, a universidade, ela foi reconhecida por sociedades científicas da época por essa pesquisa, né, por esse feito. E isso era raro, né, para uma mulher naquele período, ser reconhecida cientificamente. Porém, o nome dela quase não chega pra gente quando a gente estuda micologia. Eu mesmo não tinha ouvido falar antes. E olha que legal, né? A primeira a descrever um táxon fúngico. Exatamente. Quando a gente começa a estudar micologia, a gente tem todo um contexto histórico. É citado os principais pesquisadores, os principais cientistas que estudaram esse campo da micologia, mas isso que é algo interessante de ser citado, infelizmente, a gente só fica sabendo se a gente pesquisar por meios próprios, né? Sim. Isso não é citado nas salas de aula, e por isso que é importante a gente trazer aqui no vídeo para vocês. Sim. Outro exemplo que a gente trouxe é a pesquisadora Mary Ann Liebert. Então, essa mulher foi outra figura impressionante na área da micologia, e ela viveu ali por volta do século XIX. Né? E ela era autodidata e ela aprendeu latim sozinha para conseguir ler os trabalhos científicos, né? Na época, muitos trabalhos utilizavam latim, então muitos homens da academia, da universidade da época, tinham aulas de latim, porém as mulheres não tinham essas aulas de latim, então ela resolveu aprender sozinha, justamente para ela conseguir ler e se atualizar, pesquisar, poder ter uma maior gama de conteúdo acadêmico, né? Nossa, isso é muito interessante. Eu fico pensando na dificuldade, talvez, que ela teve, porque hoje é difícil, assim, a gente aprender uma língua nova, né? Eu estudo inglês, tenho dificuldade em aprender, e a gente tem a facilidade, imagina lá naquela época, que além das mulheres serem negligenciadas, não podiam estudar, acho que ela teve que correr muito atrás, e incrível, Pois né? Hoje a gente tem a gente tem aulas, tem internet, tudo, né? Muito fácil. Imagina na época que você não poderia nem ter acesso a esse tipo de conteúdo e ela conseguiu aprender sozinha, Latim. Então. E com isso ela descreveu mais de 200 espécies de fungos, então olha aí, ela incrível, né? Descreveu na época que os fungos, eles nem eram tão valorizados, né, no século XIX, então eles eram negligenciados nessa época, e ela conseguiu descrever várias espécies. Então, isso é muito incrível, né? Ela, naquela época, escolheu os fungos, quando nem a ciência ainda tinha abraçado esses organismos, né? E como Vivi falou, descreveu mais de 200 espécies. Então tá aí, né? Uma mulher cientista, aprendeu latim sozinha e descreveu mais de 200 espécies no século XIX. E a próxima mulher cientista que a gente trouxe para citar é a Mary Elizabeth Benning. Ela estudava fungos em casa, com pouquíssimos recursos, enquanto cuidava das tarefas domésticas. Então imagina aí você cuidar dos filhos, cuidar da casa, né, ter que cuidar da família e dividir o tempo, né? Hoje em dia a gente vê que é a realidade de muitas mulheres, principalmente as mulheres que querem estudar e também querem formar família, isso não é um impeditivo. Então a gente já vê que desde essa época já tinha essa divisão de tarefas, então ela
fazia o trabalho doméstico, estudava, trocava carta com outros micologistas, e uma delas, ela escreveu, abre aspas, você é meu único amigo na incerteza, na incerta terra dos fungos. Então, imagina isso já aí, né? diz muito, né? Sim. Acho que da solidão que ela sofria ali naquela época. Talvez ela não tinha outras mulheres cientistas para conversar, e aí nessa troca com outros micologistas falar isso é muito forte, né? Você é o meu único amigo na incerta terra dos fungos. Voltando agora para a atualidade, hoje a gente tem uma gama de informações, a gente consegue se comunicar com as pessoas, né, via e-mail, redes sociais, muito facilmente, e isso facilita as parcerias para pesquisas, os nossos estudos. Imagina, então, comparando lá naquela época, né? Sofrimento. Então, a gente vê com essas histórias até agora, né? E também da Mary Elizabeth, que fazer ciência nem sempre vai ser algo glamouroso, chique. A gente tá vendo aqui a realidade dessas mulheres. Às vezes elas estão ali passando por uma resistência silenciosa, mas fazendo o trabalho delas. Exatamente. Outra cientista, agora duas cientistas que a gente trouxe de exemplo, é a Elise Caroline Bohmer e a Marieta Rousseau, sei não. Rousseau. Ai, meu Deus, Rousseau, né? Marieta Rousseau. Então, elas eram duas mulheres que trabalhavam juntas, publicando e descrevendo os fungos. E aí isso quebra a ideia do cientista isolado, que a gente até acabou de citar, né? Mostrando a força dessa colaboração feminina. Então, é algo que continua sendo fundamental até hoje, como a gente acabou de citar. Exatamente, né? A gente, né, tem um pouquinho de vivência nessa área, porque a gente tem parcerias aqui. A maior parte do nosso laboratório, felizmente, é um laboratório majoritariamente feminino. Então, é muito importante essas parcerias que a gente faz, tanto para acrescentar para a nossa carreira acadêmica, quanto para trocar experiências mesmo, da gente saber as dificuldades, a gente vê as dificuldades. E são pessoas a gente consegue ter contato com várias faixas etárias diferentes, tanto entrando na graduação, quanto terminando a graduação, como eu estou terminando, como a Elô que está no doutorado, a gente tem pós-doutorandas, a gente tem orientadoras, professoras. Isso inspira a gente, exatamente, né, também. Inspira justamente para a gente continuar nessa caminhada e a gente saber quais foram as dificuldades delas e a gente tentar minimizar essas dificuldades da melhor forma possível, Sim, né? E a gente tem, como falamos, né, grandes nomes na micologia. No ano passado mesmo, na nossa viagem para o EPEN, que tem vários episódios para vocês assistirem, nós entrevistamos várias mulheres cientistas que trabalham com fungos. E aí, a cada entrevista, eu me sentia inspirada por essas mulheres e suas histórias, sabe? Então, essa parceria realmente é muito importante. E a gente vê essas mulheres atuando e crescendo. É muito inspirador. Então, por isso é tão importante a gente falar sobre isso, né, para inspirar outras pessoas. E aí, por último, agora citando essa parte das mulheres micologistas, mas especificamente essa, que é mais focada nas plantas, a gente tem a Margaret Newton, que foi ali do século XX. Ela trabalhou com ferrugens de plantas e fitopatologia, e aí ela já era inserida em instituições científicas. Exatamente, ela vai representar, né, uma transição muito importante nessa área acadêmica, que é de uma ciência que era feita à margem, uma ciência que era feita mais às escuras, sem apoio das pessoas, sem apoio da comunidade acadêmica, para uma ciência com apoio, com a presença das mulheres na universidade, né, com a presença mais acadêmica na ciência. Então, é muito importante destacar, né, essa Margaret Newton, porque ela pode representar essa dualidade entre a ciência que foi feita no passado e a atualização, né, o futuro e esse pertencimento das mulheres na academia. Então, isso é muito importante. Sim. Então, a gente trouxe esses exemplos, né, para vocês saberem. Eu aprendi bastante lendo sobre essas mulheres micologistas e me inspirei também. E a gente trouxe até um tópico extra para esse episódio, que foi sobre a descoberta do DNA, né? Quando a gente fala de DNA, o DNA é a estrutura aí da vida, né? A coisa mais importante que a gente tem na biologia. E aí, dentro desse tema do DNA, a gente tem um nome importante de uma mulher, que é a Rosalind Franklin, que ela produziu as melhores imagens de DNA que já tinham sido feitas lá na época, né? Especialmente a famosa foto 51, onde a gente vê a estrutura desse DNA.
Porém, quando a gente fala de descoberta de DNA, a gente vê dois nomes, que é o James Watson e o Francis Crick, né? Então, esses homens, eles ganharam o prêmio Nobel pela descoberta desse DNA. Porém, a Rosalind Franklin, ela foi super importante ali nos bastidores para descobrir a forma dessa molécula. Porém, ela nunca foi citada. Ela não ganhou também o prêmio Nobel, até porque acho que ela já tinha até morrido quando eles ganharam e não tinha como mencionar. Mas, infelizmente, ela ficou invisibilizada por isso. E ela teve ali um papel importantíssimo na descoberta dessa molécula. E antes de entrar na faculdade, eu nem sabia disso também. Pois é, ela não foi consultada sobre a criação, para utilizar a foto, exatamente, a construção do modelo de DNA, né, que a gente conhece de dupla hélice, teve como base essa foto, e aí ela não foi consultada, ela não recebeu crédito, acabou não recebendo o prêmio Nobel, porque ela acabou falecendo, né, antes desse prêmio ser dado. Então, a gente vê, né, que sem esses dados que ela trouxe, esse modelo de dupla hélice, ele nunca teria sido proposto naquela época. Né? Ou então, talvez demorasse mais. Demorasse mais, daqui exatamente. que outra pessoa descobrisse. Então, ela forneceu evidências experimentais importantíssimas para a descoberta dessa molécula, mas nunca foi mencionada, infelizmente. Então, não foi uma descoberta apenas de duas pessoas, né? Tiveram mais pessoas envolvidas. Infelizmente, a gente vê, às vezes, isso acontecendo na ciência, mas eu acho importante a gente falar sobre isso, e a gente trouxe esse exemplo dessa contribuição dela para esse tema tão importante que é a descoberta do DNA, né? Pois é, fazendo um pouquinho de paralelo, né, das relações tanto das mulheres micologistas que a gente citou, quanto a Rosalind Franklin, porque ela teve pouco reconhecimento, o crédito veio tarde, então a gente pode fazer um paralelo entre essas histórias e de várias outras cientistas também, que a gente não citou aqui, mas que também não tiveram reconhecimento. Então, infelizmente, não é uma exceção, não é um caso que acontece. É meio que um padrão, né? É um padrão, né, que a gente vê, histórico, que a gente tenta minimizar o máximo possível. A gente, como mulher na ciência, a gente tenta pesquisar mais, a gente tenta mostrar para as pessoas que as mulheres, elas são importantes, foram importantes no passado e hoje em dia são muito importantes, né? É como se talvez as mulheres sempre tiveram que se esforçar muito mais para mostrar alguma coisa, demonstrar conhecimento do que os homens, né? Pois é, até porque na época era esperado delas outros papéis, né? Elas não poderiam escolher. Exatamente, né? Elas teriam que cuidar da família. Não podia estudar. Exatamente, então era um papel que não era incentivado, então a gente vê que o incentivo à ciência hoje é muito importante, divulgar, principalmente das mulheres, também. A divulgação, que é o que a gente faz aqui, então isso para as mulheres principalmente é muito importante, porque traz esse sentimento de que a gente pode estudar, que a gente pode ir atrás, entendeu? Que a gente vai ter esse reconhecimento. Sim, então isso é muito importante, né? Quando a gente se esforça, independente de tudo, eu acho que a gente consegue chegar em qualquer lugar que a gente quiser, né? Então esse é também o tema principal desse episódio. Então essas histórias, né, que a gente trouxe, essas mulheres que a gente citou, não são só curiosidades que a gente queria trazer. E são fatos que ajudam a gente a entender por que ainda hoje as mulheres enfrentam tantas barreiras na ciência. Né? É até interessante a gente comentar um pouquinho, de fazer uma pergunta, uma reflexão. Né? Quantas cientistas você conhece pelo nome, né? Como foi citado no começo do episódio, a gente conhece muitos cientistas pelo nome, e eles são muito divulgados, sendo que as mulheres, elas são pouco divulgadas nesse sentido, são poucas as pessoas que conhecem as cientistas pelo nome, então eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, né? Sobre fazer a divulgação disso, porque quando a gente pergunta, se a gente sair na rua, se a gente perguntar nas redes sociais quais são essas mulheres, são poucas as pessoas, ou quase nenhuma das pessoas, que vai saber o nome delas. Então, esse episódio ele vem para isso, para trazer essa divulgação. Sim. Então, contar essas histórias, né? E isso a gente ficou até curioso para saber. Vocês deixem aí nos comentários. Vocês conheciam algumas dessas mulheres que a gente citou aqui hoje? Tem outras que vocês já sabiam e a gente não citou? Pode falar para a gente aqui nos comentários, mandar no Instagram, porque é um tema importante da gente ser falado, né? É uma curiosidade legal, é um fato histórico, então podem falar pra gente também. Além disso, a gente deixa um espaço, né, nos nossos comentários para você divulgar
qual é a sua inspiração, se você Sim. tem alguma inspiração de alguma mulher na ciência, sua orientadora, ou Sim. sua mãe, que for cientista, ou sua colega de trabalho no laboratório, ou alguém que te inspira, fez alguma pesquisa que você gosta bastante. Então, deixa nos comentários o nome dela para divulgar e a gente divulgar ainda mais essas mulheres na ciência, né? Porque é muito importante fazer isso. Então, acho legal que a gente faça esse espaço para vocês, então fiquem à vontade. Sim, e você também, né, que é mulher, cientista e talvez graduação, pós, se quiser também deixar algum relato aqui nos comentários para se vocês gostarem desse episódio, né, para a gente fazer outro talvez, podem falar algum relato ou sobre o trabalho de vocês ou alguma dificuldade que vocês já enfrentaram ou conhece que alguma mulher enfrentou, podem deixar tudo aqui nos comentários que a gente pode pegando esses comentários, criando conteúdos também para vocês, trazendo aqui nos vídeos para dar mais visibilidade a essas mulheres, né? Unir forças. Sim, exatamente. Então, essas mulheres, elas não foram exceções, né? Elas foram apagadas. Então, a gente tem que recuperar essa história, né? Devolver o lugar, o nome e a voz dessas mulheres que não estão aqui mais, mas elas fizeram muito por nós no passado. Então, se a gente tem um lugar na ciência, se a gente tem um espaço na academia, se a gente pode fazer essa divulgação científica, fazer trabalhos, escrever artigos, são por essas mulheres que vieram antes de nós. Então, acho que é muito importante. E, mais uma vez, obrigada por ouvir esse podcast, né? Então, compartilhe esse episódio, curte, me diz se vocês gostaram do episódio, se a gente deve fazer mais episódios, comentem, então, pra gente continuar um pouquinho sobre essa conversa, né? Isso mesmo, pessoal. Então, contar essas histórias hoje, é criar referências também para quem está começando. Então, como o Vivi falou, obrigada quem ouviu até aqui, né? Força aí para as mulheres cientistas, estamos todas juntas, vamos crescendo. Deixem suas dúvidas, comentários, relatos aqui nos comentários. Vejam também os episódios anteriores do nosso podcast, sigam as nossas redes sociais, no Instagram, YouTube, Spotify. E é isso. Muito obrigada a quem ouviu até aqui.